Milhares de agricultores do sertão do Rio Grande do Norte estão ganhando dinheiro com o vento. Eles estão arrendando parte de suas terras para empresas de energia eólica. É uma nova fonte de renda, como conta o Edson Ferraz. Estou morando em uma casa amarela, lá na fazenda, aonde tem leite e mel. E para mim o Senhor preparou e deu-me um dom de cantar, para louvar ao Salvador. Quando o seu Romão compôs essa música há 15 anos, a Casa Amarela era apenas um sonho. Hoje, além da casa, ele tem uma propriedade de 300 hectares. Eu vivia sem identidade, eu não tinha mais nem uma casa para morar. Não tinha um pedaço de chão para eu plantar 1 quilo de feijão. A propriedade fica em João Câmara, a 100 quilômetros de Natal. Comprar a terra não foi fácil. Longas parcelas e duras secas quase fizeram seu Romão perder tudo. Nós não tínhamos pago nenhuma parcela. Tinha perdido? Tinha. Eles podiam ter tomado, o banco podia ter tomado. A solução veio há 7 anos, de onde ele menos esperava. Quando chegou uma equipe para me arrendar isso aqui, falando dessa história de aerogerador, eu tinha a maior alegria porque eu ia pegar dinheiro. Ter dinheiro certo. Era. Mas confuso, sem entender o que significava. O que o seu Romão só descobriu depois é que a propriedade dele e de alguns vizinhos ficam no caminho dos melhores ventos do mundo, ideal para a produção de energia eólica. Na fazenda foram instalados 3 aerogeradores, esses cataventos gigantes. Pelo arrendamento, o agricultor recebe R$3 mil por mês. Com o contrato, também ganhou um trator, poço, uma mini estação de energia solar e esse sistema de irrigação para 10 hectares. Foi a salvação da nossa região. Centenas de produtores rurais do Rio Grande do Norte viraram parceiros das empresas de energia eólica, que começaram a se instalar por aqui há 10 anos. Aqui nós temos um vento constante em termos de velocidade e de direção de vento. Hoje são 2.042 aerogeradores no estado. A gente só consegue ter uma ideia melhor do tamanho desses aerogeradores quando a gente chega bem perto dessas máquinas. A média é de 100 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. A estrutura é feita ou de aço ou de concreto armado. Já as pás são de fibra de vidro e tem em média 45 metros de comprimento. Isso é maior do que a asa de qualquer avião. Um conjunto desse pode custar até R$10 milhões. Cada torre dessa produz energia suficiente para 800 casas por dia. A gente aproveita a energia cinética do movimento dos ventos para rodar as partes da turbina, que por sua vez estão acopladas a um gerador elétrico, transforma essa energia mecânica do eixo do aerogerador em energia elétrica. A capacidade de produção no Rio Grande do Norte é de 4,1 gigawatts, energia suficiente para 8 milhões de pessoas. Esse ano, a eólica se tornou a segunda maior fonte da matriz elétrica do país. Perde apenas para a hidráulica, responsável por cerca de 60% do abastecimento. Os aerogeradores são ligados a pequenas subestações por cabos subterrâneos, mas a energia não fica na região. Dessas subestações, ela segue para uma rede de transmissão nacional, que distribui para as concessionárias em estados e municípios, até chegar ao consumidor final. O consumidor brasileiro, em algum momento, ele vai começar a perceber diferença na conta de energia? Quanto à tarifa de energia, não podemos dizer que ela vai reduzir ou aumentar ou ainda permanecer como está. Tá? Isso é uma visão de longo prazo e somente com o passar dos anos nós vamos poder observar se a implementação de energia eólica no Brasil ela vai trazer um resultado inclusive para a tarifa. Hoje são 65 empresas de energia eólica no Brasil, 26 delas no Rio Grande do Norte. Elas concorrem em leilão público para conseguir o direito de explorar esse tipo de energia no país. Os contratos são de até 30 anos. As empresas arrendam as terras onde as torres são instaladas.
elas arrendam a propriedade para permitir que o proprietário daquela fazenda eólica, ele possa continuar com o seu cultivo, com a sua agropecuária, com a sua atividade normal, como ele já executava antes da chegada do parque eólico. O contrato de arrendamento é sigiloso, varia de acordo com a empresa e com a produção de energia. O valor médio pago por aerogerador é de R$ 1.300 por mês. Só tem aí. Seu Josemar tem 37 deles nos 1.000 hectares da fazenda. Houve uma geração de renda a mais, uma expectativa, né, de geração de emprego. Ele cria o gado Cindy. É como se fosse o Nelore, só que vermelho. O aerogerador não atrapalha a atividade da pecuária? De forma nenhuma. A tranquilidade está aqui. Bom negócio para os grandes e também para os pequenos pecuaristas e agricultores do semiárido. Parte do dinheiro investido pelas empresas de energia eólica é empréstimo do BNDES. Por isso, entre 0,5% e 1% desse valor precisa ser investido em projetos socioeconômicos nas comunidades dentro dos parques eólicos. Tiago coordena um desses projetos no assentamento Serra do Mel, a 40 quilômetros de Mossoró. Que tipo de problemas sociais vocês encontraram aqui? Desassistência, né? Então eles não têm abastecimento de água, não têm abastecimento de rede de esgoto, não tem transporte público, coleta de lixo. O assentamento Serra do Mel foi criado na década de 60. São 23 vilas com nomes de estados brasileiros, que abrigam cerca de 2.400 famílias. A gente tinha a casa e a terra. As pessoas viviam porque vinha um carro-pipa de água por semana para distribuir para toda a comunidade. Então a família tinha direito a 40 litros de água por semana. Hoje, 17 vilas produzem energia eólica. O assentamento sempre teve abelhas. O mel ajudou a manter as primeiras famílias que vieram morar por aqui. Também havia caju. Mas a renda do mel e da castanha não era suficiente. Com a energia eólica, 700 assentados recebem cerca de R$ 1.300 por mês pelo arrendamento das terras. Essa renda aí, mensalmente, o dono do lote tem, isso aí foi uma melhora boa mesmo, muito boa mesmo. É uma quantia que você tem como certa que vai ser pouco ou muito, você vai... A vila também passou a ter água. Só para a gente ter uma ideia do quanto é difícil conseguir água nessa região, o projeto teve de fazer um poço com 200 metros de profundidade. Daqui a água é bombeada para essa caixa d'água com 5.000 litros. Mas o problema, olha só, é que essa água não serve para beber, ela é salobra. Foi preciso instalar esse equipamento que tira o sal da água. Os moradores pegam a água potável nesse chafariz. O galão de 20 litros custa R$ 2,00. Esse dinheiro vai para um caixa e é usado na manutenção do sistema. Como que era antes para conseguir água aqui, Sr. Antônio? Tinha que comprar em outras vilas ou cidades vizinhas. Tinha que andar muito. 5 quilômetros, 10. É o seu Antônio que também cuida dos projetos que a vila conquistou. Num formato de cooperativa, criam galinhas para a produção de ovos, ovelhas e tilápia. Você imaginava que o vento poderia trazer todas essas mudanças? Não, eu não imaginava. Aliás, nunca nem passou pela cabeça da gente que um dia, como diz o povo daqui, a gente ia vender o vento. O vento também trouxe um cinema para a Serra do Mel. Foi a primeira vez que as crianças do assentamento tiveram contato com a telona. Foram telespectadores e atores do filme. O nosso filme vai falar como proteger a natureza. Você conhece a energia solar? É para cinema, para televisão, para geladeira. Pense sobre isso. Apesar de limpa e renovável, a energia eólica gera ruído e poluição visual. Ouça, esse é o barulho de um aerogerador.
Vem uma discussão. Amaury é líder comunitário e crítico dos parques eólicos. Não está claro, especificado, quais foram os verdadeiros impactos, tanto ambientais como sociais. Nós controlamos ao longo do ano. Segundo o diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado, os impactos causados pelas empresas estão de acordo com as leis ambientais. A sua infraestrutura é muito pequena, ela é isolada, é pontual, né? As principais intervenções no ambiente são supressões vegetais para o traçado e a implantação dos aerogeradores. Então, realmente é uma energia que impacta pouco no território. O que nós queremos é que esse volume de investimento e de dinheiro que está passando aqui pela nossa região, né, ele também possa ficar aqui, mas de uma maneira que seja realmente para o desenvolvimento. Eu digo que o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte reconhece que a contrapartida pode ser maior. O Estado tem cobrado mais com cuidado, porque se a cobrança for muito alta, esse investimento pode migrar para outras regiões. Até onde essas comunidades são responsabilidade dessas empresas e até onde são responsabilidades do poder público? Existe ainda uma confusão nesse sentido? Existe muito, porque como o poder público atua pouquíssimo nessas áreas, sobrecarrega um pouco as empresas que são solicitadas pela comunidade. É o caso dessa associação que cuida de pessoas com deficiência física em João Câmara. Quem deu a vida para a gente, eu posso até dizer, veio da empresa de energia eólica. São 172 pessoas atendidas. Fazem projetos de reciclagem. Garrafas PET viram vassoura. E o óleo de cozinha usado, sabão. Qual que é o segredo para fazer muito com tão pouco? O amor. Primeiro tem que ter o amor. Tudo que for fazer, fizer com amor, a coisa multiplica. Enquanto isso, os cataventos avançam pelo semiárido brasileiro, contrastando com a natureza que dá e recebe as consequências do progresso. Progresso que, para seu Romão, por exemplo, significa apenas ter um pedaço de terra para viver. O senhor é feliz? Sou. Me julgo o homem mais feliz do mundo e até uma boa parte da minha felicidade vem desses encontros assim, como hoje estou tendo com vocês aqui. Nessa rica propriedade, isso aqui para mim é um paraíso. A geração de energia eólica cresceu muito na última década no Brasil. Hoje, 9% da eletricidade do país já é gerada pelo vento. Isso é bom porque trata-se de uma fonte renovável e que não polui o ar. Um bom dia para você. Bom dia e até a semana que vem.